Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Hoje eu estou sem óculos, perdi meu óculos, aí estou sentindo um pouco de dificuldade, mas vou falar da palavra de Deus, amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia, se for à tarde, boa tarde, e se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando no livro de Êxodo, a história de Moisés. Só que hoje o Senhor me mandou mudar. Então a gente vamos falar de Lucas 8, do 19 ao 25. É melhor obedecer do que sacrificar. Depois voltaremos e daremos continuidade a Êxodo. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O título de hoje é: Você cumpriu o seu ministério? Jesus cumpriu. Você está cumprindo seu ministério? Olha o que Jesus fazia. Lucas 8, do 19 ao 25. Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. Veja que a mãe de Jesus e seus irmãos foram ter com Jesus, mas não podiam se aproximar dele, porque a multidão era grande. Por quê? Porque ele botou prioridade na obra de Deus, do seu Pai. Ele cumpriu o seu ministério. Ele não deixou que família atrapalhasse seu ministério. Não coloque família, não coloque trabalho, não coloque faculdade, nada na frente daquilo que Deus confiou a você, que foi o ministério. Faça a obra com ordem e decência. Faça a obra com alegria, porque Jesus fazia. Veja que a mãe dele foi procurar e a multidão era grande, porque a responsabilidade dele era com o ministério de seu pai. E foi-lhe informado por alguns que diziam: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondeu-lhe ele, disse-lhe: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Palavra forte, né? Para a mãe. Ele diz: minha mãe e meus irmãos é todo aquele que escuta a palavra de Deus e executa. Porque ele tinha que primeiro fazer o ministério dele. Ele tinha que primeiro obedecer a seu pai Deus, que mandou ele para uma missão. Sua mãe não era quem fazia a obra. Sua mãe não era quem fazia milagre. O grande e o poderoso era Jesus. E veja que a chegada da sua mãe e de seus irmãos não atrapalhará a obra de Deus. Não bote empecilho. Não crie situações dando desculpa para poder deixar a obra de lado ou fazer relaxadamente, porque Jesus vê todas as coisas. Ele mandou dizer que a mãe dele e os irmãos dele era todo aquele que executava a obra de Deus. Como é que está o seu ministério e o meu? Será que a gente já errou e continua errando? Será que a gente continua fazendo relaxadamente? Será que a gente tem desculpa? Com o Senhor não se brinca. Porque ele deu esse recado duro. Porque ele sabia que a prioridade era o ministério de seu pai. E aconteceu que naqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse: Passemos para o outro lado. E partiram. Veja que automaticamente, quando ele saiu dali, ele já pegou um barco com seus discípulos para fazer a obra. Para continuar dando andamento, para continuar fazendo o que Deus confiou a ele. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Você está fazendo o mesmo? Aqui era barco, era dificuldade, era na água, mas hora nenhuma ele parava. E você? E eu, como estamos? Vamos fazer a obra, vamos dar prioridade às coisas do Senhor, porque Ele conta comigo e com você. E se fizer de qualquer jeito, Ele também vê. Navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago,
inclinaram-se de água, estando em perigo. Veja que naquela tempestade veio perigo. Veio uma tempestade. Aquele barquinho onde ele estava no lago começou a açoitar. Então, se perto de Jesus tem perigo, imagina longe de Jesus. Os discípulos estavam com Jesus. Ele foi para fazer o ministério, para pregar a palavra, para fazer a vontade do seu Pai. Mas isso não impediu de vir uma tempestade. Também não use as tempestades da vida para deixar a obra de lado. Seja enfermidade, seja desemprego, seja uma situação difícil no lar. Não. Independente da tempestade, continue fazendo a obra. Porque o dono da obra é o que faz milagre. O dono da obra quer ver a sua perseverança e a minha. Não vamos botar tempestade e dificuldades na frente para recuar. Porque a Bíblia diz que ele não tem prazer naquele que recua. A Bíblia diz, diga os covardes que voltem. E eu e você temos compromisso com o Mestre. Eu e você somos daqueles fortes, decididos, aqueles valentes que escutam a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus e que faz a vontade de Deus. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo, Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, o cessar e fez bonança. Veja que ele estava ali no meio da tempestade. E aqueles discípulos disseram, Mestre, Mestre. Em outras palavras, o senhor não está vendo que a gente está em perigo? Ele estava vendo. Ele aquietou aquela tempestade. Então a tempestade da sua vida vai se aquietar. Tenha calma. Só adore e louve. Faça a obra como ele mandou, como ele confiou. Não enterre os talentos que ele te deu, porque ele vai cobrar. E disse, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, pois, que até ao vento e às águas mandam e lhe obedece? Eles tremeram, ficaram assim espasmados com o poder do Senhor. Mas o Senhor perguntou, onde está a vossas fé? Porque eles andavam com Jesus, eles sabiam dos milagres, da graça, do poder, das maravilhas que o Senhor fazia. E quantas experiências eu já não tive, você também com Jesus? Por que tão pouca fé diante da tempestade? Faça a obra, persevere, porque Jesus estava ali e aquietou a tempestade. Ele aquieta a tempestade. Até o fio do nosso cabelo está contado. O poder dele está acima de tudo e de todos. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele aquieta a tempestade. Ele sabe o que você passa, o que eu passo. O que ele quer é fé. Porque ele perguntou a esses discípulos onde estava a fé dele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. Se a fé está pouca, ore, Senhor, aumente minha fé. Olha, Senhor, essa tempestade. Eu sou falha, eu sou humana. Mas o Senhor é poderoso e fiel. E o Senhor aumenta. Porque eu já fiz isso, Ele aumentou minha fé. Então vamos ter fé, vamos perseverar, vamos fazer a obra com alegria, com gratidão, com adoração, com leitura da palavra e com jejum. Porque o Senhor, do jeito que estava com esses discípulos, no meio daquele lago, na hora da tempestade, Ele está aí com você, está comigo. Ele só quer fé, Ele quer que faça a obra como Ele fazia, Ele quer que obedeça. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, porque aqueles que é fiel, o Senhor honra. Aqueles que o Senhor vê a perseverança, o poder de Deus, eles honram. Então, em nome de Jesus Cristo, tenha fé. Em nome de Jesus Cristo, persevere. Seja fiel a Jesus, porque Ele vai ser fiel. E Ele é fiel a mim e a você. Ele é bom e poderoso. Ele faz coisas tremendas e maravilhosas. Olha o que ele diz para aquele que persevera. Aqui, em 2 Samuel, verso 30. Longe de mim tal coisa. Ele diz assim, porque os que me honram, honrarei. A parte C do versículo. 1 Samuel
2:30. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezavam serão desprezados. Não despreze Jesus. Honre Jesus. Faça a vontade dele. Faça a obra, porque ele tem o melhor para mim e para você. Lembre-se, você cumpriu o seu ministério? Você está cumprindo o seu ministério? Pense nisso. Jesus cumpriu dele. E conta comigo e com você. Porque aos que me honram, honrarei. É o que Jesus está dizendo, Deus. Porém, os que me desprezarem serão desprezados. Vamos honrar, porque a Bíblia diz para cada dia de desonra dupla honra. E ele é fiel para cumprir. Lá em Jeremias 1:12 ele diz, eu velo pela minha palavra. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.